Quando você percebe que o seu filho perdeu interesse por Deus ou pela religião, ou quando você percebe qualquer outro problema nele, é importante você fazer uma coisa: pedir perdão. Como você está? Tudo bem? Nesta semana, eu estou realizando a Semana Adolescentes Vencedores. Vejo que as pessoas estão falando sobre a Semana Adolescentes Vencedores. E eu reparti com os inscritos um conteúdo de extremo valor. E o título é Como lidar, como agir quando o filho perde o interesse pela religião ou perde o interesse por Deus. Depois de repartir esse conteúdo, eu disponibilizei no grupo de WhatsApp alguns estudos adicionais, porque eu já havia, obviamente, estudado com os meus internautas durante 1 hora, então eu tive que colocar um arquivo em PDF disponível no grupo do WhatsApp para que eles pudessem ter esse conteúdo adicional. O que eu decidi fazer? Decidi gravar esse conteúdo adicional para que você tenha isso também em vídeo. E eu peço que você faça o seguinte: compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque os conselhos que eu vou dar para os pais e depois para os adolescentes são conselhos de extrema importância para que pais e filhos tenham um relacionamento saudável e para que os adolescentes tenham uma vida de sucesso, de saúde e estejam em harmonia com a vontade de Deus e se preparem tanto para a presente vida quanto para a vida futura. Então, neste vídeo, eu vou dar algumas dicas adicionais aos pais de adolescentes e de pré-adolescentes. E no próximo vídeo, eu darei dicas aos adolescentes e pré-adolescentes. Tudo bem? Então vamos lá. Quando você percebe que o seu filho perdeu interesse por Deus ou pela religião, ou quando você percebe qualquer outro problema nele, é importante você fazer uma coisa: pedir perdão. Se a igreja ou você errou contra o filho, contra o adolescente ou pré-adolescente, tem que pedir perdão. Se você foi um pouco rude com seu filho, tem que pedir perdão. Se você falou algo no calor da emoção que não deveria ter falado, tem que pedir perdão. Isso não é errado e nem feio, muito pelo contrário. É uma atitude cristã e que vai impactar positivamente a vida do seu filho. Ele vai ganhar o seu respeito e a sua admiração. Então, esse princípio do perdão, nós podemos ler aqui em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o perdão faz parte da vida cristã e precisa fazer parte da vida familiar para que essa família não se desestruture. Então, a primeira dica a um pai de pré-adolescente ou pai e mãe de adolescente: aprenda a pedir perdão. Segunda dica: faça seu filho rir muito. O que mais impacta um filho não são os presentes, mesmo que ele goste de receber presentes. O que mais impacta um filho são os momentos em que vocês riram juntos, se divertiram juntos. Até para a igreja cristã, Paulo deu um conselho em Filipenses 4:4, que é o seguinte: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então você tem que fazer o seu filho rir muito, para que ele se sinta sempre bem na sua presença.
E sentindo-se bem na sua presença, o seu filho vai querer estar mais próximo de você. E vai querer menos as más companhias que o cercam quando ele está fora de casa. Tá bom? Terceira dica. Diga a seu filho o quanto a igreja é importante para a família. Digamos que seu filho não queira mais ir à igreja. Né? Você tem que dizer o seguinte: filho, mesmo que você não esteja com vontade de ir à igreja, eu gostaria muito que você fosse. Por quê? Porque a nossa família tem esse costume de ir à igreja e até hoje nós somos muito abençoados por Deus por termos esse costume de estarmos juntos na igreja. Então eu gostaria, né, que você estivesse conosco na igreja, porque a igreja é chamada em Efésios 5 de a noiva de Cristo e em 1 Coríntios 12 de o corpo espiritual de Cristo. Então, por mais que existam pessoas defeituosas lá, existem pessoas que também são defeituosas, mas são muito boas e que estão procurando se tornar melhores, assim como você e eu. Então você tem que mostrar, você não está obrigando o seu filho à igreja, mas você está guiando a ir, porque isso é algo importante para a família. Quarta dica, ore por seu filho. Eu recomendo que todas as noites, quando possível, você coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, ou se não puder colocar a mão sobre a cabeça com medo de acordá-lo, né, levante as mãos para os céus ou se ajoelhe e profira sobre o seu filho a bênção de número 6, 24 a 26. Eu faço isso todas as noites e isso me dá uma paz interior muito grande. Porque me dá certeza, né, de que durante aquela noite e durante a vida, Deus estará acompanhando as minhas filhas. E o que número 6, 24 a 26 diz? Olha que oração bonita para você proferir para o seu filho. Né? Quando ele estiver dormindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essas palavras suas entrarão na mente inconsciente do seu filho. Entrarão no coração de Deus e acalmarão o seu coração. Quinta dica. Ensine seu filho a diferenciar Deus e a igreja das pessoas em si. Quando um filho começa a falar mal de Deus, falar mal da igreja, falar mal da liderança, ele pode ter motivos corretos em relação aos seres humanos. Os seres humanos podem falhar com seu filho. Então, por isso é importante, como eu disse primeiramente, que você aprenda a pedir perdão no lugar dessas pessoas. Mas você tem que mostrar para o seu filho que Deus e a igreja, como corpo espiritual de Cristo e como noiva de Cristo, não podem ser associados às pessoas que ali estão. Por quê? Porque em Mateus 13, 24 a 30, na parábola do trigo e joio, que é explicada em Mateus também 13, 36 a 43, Cristo nos mostra que na igreja, até o fim dos tempos, vão conviver juntos o trigo e o joio, ou seja, a planta ruim e a planta boa, o cristão verdadeiro e o cristão falso. Então você tem que dizer para o seu filho o seguinte: Deus e a igreja não têm culpa de o diabo plantar o joio dentro da igreja. Você não deve se espelhar no joio, você deve se espelhar em Deus e olhar para aqueles que são trigo. E além disso, meu filho, minha filha, você tem que decidir ser trigo e não joio. Mais do que isso você não pode fazer. Porque é profético em Mateus 13 que o trigo e o joio vão crescer juntos. E por isso a única coisa que você e eu podemos fazer é escolhermos ser o trigo. Então conscientize o seu filho ou a sua filha a respeito disso. Outra dica. Permita que o seu filho, o seu adolescente, o seu pré-adolescente veja você com a Bíblia na mão. E permita que ele pegue você em alguns momentos orando. Porque o exemplo ensina muito mais do que palavras. Então, um filho que vê constantemente o pai e a mãe com a Bíblia na mão, um filho ou uma filha que constantemente vê os pais lendo outros bons livros,
ele vai não apenas aprender a amar a Bíblia, mas também aprender a gostar de ler. Vai passar menos tempo em redes sociais e vai passar mais tempo com os livros. Então permita que os seus filhos vejam você com a Bíblia na mão, com bons livros na mão, e permita também que os seus filhos vejam você orando. Isso terá um impacto muito positivo na mente deles. Ok? Outra dica. Vamos aqui para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima dica. Seja em casa a pessoa amável que você é na igreja. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus deu uma lapada nos fariseus que eram hipócritas. Né? Que por fora, ele comparou os fariseus a sepulcros caiados, né? Bonitos por fora e podres por dentro. Então, é fundamental que você seja em casa a pessoa amável que você é na igreja, porque senão você é um hipócrita, que nem um fariseu hipócrita, não é? Condenado por Jesus em Mateus 23, 27 e 28. De que adianta você ser um santo na igreja e um demônio ou uma diaba em casa? Não adianta nada. Você está levando o seu filho, entre aspas, para o inferno junto com você. Então, a mesma bondade que você e paciência que você apresenta demonstra na igreja, demonstra na sua casa. Pois do contrário, você não é um cristão verdadeiro, é um falso cristão. Não é? Oitava dica. Tenha a paciência com seus filhos do mesmo modo que você tem paciência com o seu chefe. Por que com o seu chefe, que muitas vezes é chato e é exigente, você tem paciência, mas não tem paciência com os da sua casa? Me desculpe a franqueza, mas isso é falta de vergonha na cara. Tá? Se temos paciência com um chefe chato, muitas vezes ditador, opressivo, mas em casa não temos o mínimo de paciência com nossos filhos, ainda mais quando eles passam por uma fase tão drástica como a pré-adolescência e adolescência, nós precisamos de um pouquinho mais de vergonha na cara. E precisamos aprender o que está em Provérbios capítulo 15, verso 1. Esse princípio aqui tem que ser colocado em prática por aquele que diz crer na Bíblia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você não é paciente nas suas palavras, você só vai despertar raiva, furor nos seus filhos. Mas se você tem respostas brandas, né, você vai desviar esse furor. Então, seja paciente com os filhos, com o cônjuge, como você é paciente com o seu chefe. Outra dica, dê bons desafios para o seu filho. Demonstre crer no potencial do seu filho. Um exemplo, você pode dar ao seu filho ou à sua filha uma pequena mesada por mês e ensiná-lo a administrar finanças. Então isso é dar um bom desafio. E junto com um bom desafio, né, você está demonstrando confiar que ele tem potencial para administrar aquela mesada e você estará ao mesmo tempo dando educação financeira para o seu filho. Tudo bem? Estamos indo para o final. Penúltima dica, seja amigo ou amiga de todas as horas. Não seja amigo ou amiga do seu filho só quando ele se dá bem nas notas na escola ou quando ele faz coisas certas. Você também tem que ser amigo quando ele não se dá bem nas notas na escola e quando ele faz coisas erradas. Isso não é aceitar o erro, é aceitar aquele que erra. Isso não é aceitar o pecado, é aceitar o pecador. Então seja o amigo de todas as horas. Seu filho errou, sua filha errou, praticou sexo, por exemplo, fora do casamento e veio a engravidar, ou a sua filha engravidou, ou seu filho engravidou uma moça, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta xingar. Você tem que dar-se uma repreensão pelo que ele fez, mas você tem que continuar sendo amigo do seu filho. Deus não lhe ama mesmo quando você erra? Deus, por acaso, deixa de ser o seu amigo quando você erra? Não. Então por que você vai deixar de ser amigo do seu filho quando ele erra? Não tem lógica, não é? E última dica, serão 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dicas para os pais de pré-adolescentes e adolescentes. Perdoe-se.
Eu sei que ao longo desse vídeo você pode ter se sentido culpado, se sentido culpada por perceber que não fez tudo do jeito como a Bíblia manda. Mas eu quero lhe estimular a se perdoar. Sabe por quê? Porque Cristo lhe perdoa. Se Cristo, pelo seu sacrifício substitutivo na cruz, lhe perdoa, por que você não vai se perdoar? Além disso, se nem o profeta Samuel foi um pai perfeito, por que você seria um pai perfeito e uma mãe perfeita? Você quer ver? E com esse texto finalizamos o vídeo de hoje. 1 Samuel capítulo 8 nos mostra, né, que mesmo Samuel sendo um profeta muito consagrado a Deus, ele não foi um pai perfeito, porque os seus filhos em um momento decidiram ir por outro caminho. Isso também envolve o livre-arbítrio dos filhos. Você pode guiar os filhos, mas pegá-los pelo colarinho para que sigam um bom caminho, você não pode fazer isso. Então 1 Samuel 8, 1 a 5, deixo esse texto para finalizar e é para você refletir nele e para você perdoar-se. O texto diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Que triste não escutar isso. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então, Samuel era um profeta inspirado. E os filhos decidiram seguir por outro caminho. Samuel era um profeta inspirado, mas não foi um pai perfeito. Então você também não é um pai perfeito, uma mãe perfeita. Com isso, eu lhe incentivo a perdoar-se, mas também lhe incentivo a seguir essas dicas para que você cresça como pai, cresça como mãe e impacte a vida do seu pré-adolescente e do seu adolescente. Tá bom? Muito obrigado por você me acompanhar nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu na semana Adolescentes Vencedores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever. Corra, porque a semana já está terminando. E amanhã nós teremos a última aula, a última live da semana Adolescentes Vencedores. E nesta aula eu falarei sobre sexualidade, homossexualidade, movimento LGBT, ou seja, como instruir seu filho, sua filha a respeito desses temas tão banalizados pela mídia e pela sociedade. Então inscreva-se, vai ser muito importante você acompanhar esta aula. Você e seu filho, ou só você, ou só seu filho, não importa. Alguém tem que ter acesso a esse conteúdo, para que uma transformação possa ocorrer na sua vida familiar. Tá? Receba o meu abraço e nos vemos então quinta-feira às 8 horas da noite.